Fala galera, professor Tércio Araújo aqui para gravar a segunda parte da nossa revisão para a segunda fase da Unicamp. Então, sem perder tempo, vamos embora, vamos para as questões. Vamos lá, galera. A explosão de silos no Paraná acende alerta para a prevenção de acidente em armazéns. A notícia veiculada na mídia em julho de 2023. As estatísticas para esse tipo de desastre são alarmantes no mundo todo, e não se trata apenas de negligência. Há parâmetros intrínsecos à silagem que a tornam potencialmente perigosos. Portanto, devem ser muito bem controlados. Segundo um profissional que atua no controle de incêndio em silos, esse ano a silagem pode estar muito seca, havendo maior possibilidade de fogo no silo. A combustão interna do material da silagem pode ocorrer se ele for colocado muito seco no silo. Para qualquer coisa pegar fogo, são necessários 3 ingredientes, tá certo? São necessários 3 ingredientes. Então, item A. Porque a baixa umidade favorece o incêndio num silo. Galera, silo são aqueles reservatórios bem grandões, que eles parecem uma casinha assim, né, ó. Onde nas fazendas nós armazenamos os grãos, tá, ó. Beleza? Aí vamos lá. Porque a baixa umidade favorece o incêndio num silo. Vamos responder primeiro isso, tá, pessoal? Então, vamos lá. A baixa umidade, se tem menos umidade, tem menos água aí no meio, né, no estado de vapor. Então, como vai estar mais seco, consequentemente vai ser mais fácil pegar fogo. É que nem você pensar na madeira. A madeira, quando ela está verde, ela está com muita umidade, ela não pega fogo legal. Agora, quando nós temos uma madeira seca, aí sim, com baixa umidade, ela vai conseguir, tá, ser mais inflamável, pegar mais fogo. Quais são os 3 ingredientes que completariam a fala do profissional no final do texto? E qual o papel de cada um deles, tá certo? Pessoal, primeira coisa, nós temos que ter 3 coisas para que se tenha um incêndio, né? Primeiro, pessoal, nós temos que ter um combustível. Claro, nós temos que ter algo que possa ser queimado. Combustível, beleza? Segundo, nós temos que ter o comburente. O que seria o comburente, pessoal? O comburente, no caso, é o oxigênio. Esse cara, tá? Ele tem o papel de oxidar o combustível, beleza? Ele oxida o combustível. Esse combustível vai oxidar, beleza? E o oxigênio vai reduzir para que o combustível seja oxidado e aí se tenha a combustão. E outra coisa, tá, pessoal? Tem que ter calor. O calor, ele vai dar a ignição ao processo, tá? Ele vai dar a energia de ativação para que o processo inicie. Se não tiver calor, tá? Não tem como nós termos aí, tá? Uma combustão, não tem como se iniciar uma combustão, tranquilo? Aí vamos para cá. No silo, a fermentação de grãos pode levar à ignição, combustão e explosão. Considerando a fermentação e a combustão, qual delas é a causa e qual delas é a consequência, tá? E ainda considerando a fermentação e a combustão no caso da silagem de grãos, por que é necessário os assensores de umidade, os assensores de umidade, dióxido de carbono e de temperatura dentro do silo? Vamos lá, pessoal, ó. Primeira coisa, se você faz a fermentação, você... Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. No caso da fermentação, você vai estar... Você pode produzir, tá certo, pessoal? 2 coisas. Primeira coisa, você, a partir da fermentação dos grãos, você pode gerar gases que são inflamáveis, como, por exemplo, o CH4. CH4, que é o metano, pessoal, ele é produzido pela decomposição de matéria orgânica. Então, a fermentação decompondo essa matéria orgânica pode gerar o metano, tá certo? E, nesse caso, a fermentação, se ela gera o combustível, ela vai ser o que? A causa, né? Ela vai ser a causa.
ela vai ser o que causa aí esses incêndios nocivos, tá certo? Já é necessário você ter um controle da umidade de CO2, tá? E da temperatura para evitar a ocorrência desses fenômenos aí de fermentação, beleza? Que possam resultar na combustão e seguintes explosões. Então, você tem que controlar porque esse CO2 ele vai estar aqui presente na fermentação, tá, galera? E presente aqui para formar, inclusive, esse metano. Então, você tem que controlar isso aqui, controlar a umidade, porque a umidade também é importante nesse processo de fermentação. Por isso, galera, aí é a causa, beleza? E por isso que a gente tem que controlar o CO2, controlar a umidade, né? Porque como eu falei, a baixa umidade também vai favorecer que ocorra a reação de combustão aí desse combustível, beleza? Quando menos água, a tendência é que ocorra a combustão. Tranquilo, galera, de boa. Belezinha, belezinha. Vamos embora para a próxima questão. Ó, o concreto tem alta tendência a formar fissuras que reduzem a sua vida útil e elevam custos de reposição. A autocultura do concreto convencional é o preenchimento de fissuras, o que ocorre a partir da hidratação do óxido de cálcio. Galera, óxido de cálcio é o CaO. É um óxido de caráter básico e ele é conhecido também como cal virgem, tá? Presente na composição do próprio concreto. A hidratação produz o hidróxido de cálcio. Boa! Por quê? Como o óxido de cálcio ele é um óxido básico, quando ele reage com a água, ele vai dar origem a uma base, nesse caso o hidróxido de cálcio. A hidratação produz hidróxido de cálcio que reage com o dióxido de carbono presente na atmosfera. Boa! Ó, se você pegar o CaOH2 e reagi-lo com o CO2, qual vai ser o produto formado aqui dessa reação, tá, pessoal? Então, vamos lá. O produto vai ser o seguinte, o CO2, você imagina que ele é um óxido ácido que origina o ácido carbônico. Então, aqui formaria o carbonato de cálcio, mais aqui a água, tá, pessoal? Beleza? A hidratação produz hidróxido de cálcio, que reage com o dióxido de carbono presente na atmosfera. O bioconcreto, um novo produto no mercado, é caracterizado pela presença de bactérias cujas cargas negativas em sua superfície atraem íons metálicos positivos que precipitam com ânions do ambiente do concreto. Forma-se com isso um sólido pouco solúvel, responsável pelas fissuras. Então, vamos lá. Item A. A partir do texto anterior, equacione os processos químicos descritos na autocultura do concreto convencional. Forneça o nome do produto que promove a reparação das fissuras e comente sobre a solubilidade dele em água, tá, pessoal? Então, vamos para cá. As duas equações que a questão, o item A pediu, eu acabei fazendo aqui na própria leitura, tá? O cal, por ser um óxido básico, vamos lembrar uma coisa, tá, pessoal? Óxidos básicos. Óxidos básicos. Primeira coisa, normalmente, tá? Não é sempre. Um óxido básico, elementos da família 1 e da família 2. Não são exclusivos para óxidos da família 1 e da família 2, tá, pessoal? Óxidos iônicos, óxidos metálicos, tá? Não é exclusivo para eles, tranquilo? Mas, normalmente, óxidos da família 1 e 2 com elementos da família 1 e 2 formam óxidos, sim, básicos, tá certo? Outra coisa, uma característica legal, tá, pessoal? É que o óxido básico, ele tem NOx baixo. Mais um, mais dois, até mesmo aqui, tá? Mais três. Como o óxido de cálcio é um óxido de um elemento da família 2,
Por isso que ele é um óxido básico, tá? Família dos metais alcalino-terrosos. Esse cara reage com a água aqui, dando origem ao hidróxido de cálcio, que reage com o CO2, que é um óxido ácido. Aí vamos para cá. E óxido ácido, Tesso? Ó, óxido ácido, ele está muito relacionado com a chuva ácida, tá? Mas aí ele vai ser um óxido molecular. Um óxido ametálico. Na maioria das vezes, tá, pessoal? Salvaguardo algumas exceções. E esse cara vai ter o NOx alto. NOx alto. Ou seja, um NOxzinho aí maior que mais 4, tá? Assim, mais 4, mais 5, mais 6 e assim sucessivamente, tá? NOx mais altos, tá? Lembrando, pessoal, nem tudo isso aqui é sempre dessa maneira, tá? Cuidado com a palavra sempre dentro da química. A gente fala na maioria dos casos. Geralmente, tu pode pensar dessa maneira. Então, vamos para cá. Primeira, o item A, ele quer essas reações aqui. E nós formamos aqui o carbonato de cálcio. Esse cara que é insolúvel. Esse cara que tem baixa solubilidade. Tá? Vamos até colocar assim, ó. Ele pergunta o nome desse cara. Ele é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Gente, o carbonato de cálcio, ele está presente na casca do ovo, ele está presente nos recifes de corais, tá certo? E esse carbonato de cálcio, ele é o produto que é o quê? Insolúvel. Beleza? Ele é insolúvel em meio aquoso. Beleza? Por isso que eu digo que esse cara tem um baixo KPS. Um baixa constante do produto de solubilidade, porque ele vai ser bem insolúvel, tá certo? Aí vamos dar uma olhadinha no que é que ele coloca aqui, tá? No item B. Em relação aos ânions do ambiente de autocultura do bioconcreto, um texto científico relata: em pH mais alto, as espécies carbonatadas estão desprotonadas. Como resultado, mais carbonato está mais disponível para a precipitação. Da mesma forma, o grupo fosfato estará sujeito a mudança na protonação, dependendo do pH do meio. E o grupo sulfato normalmente estará desprotonado devido aos seus baixos valores de pKa. Assim, a precipitação em pH baixo é possível, mas se aplica no ambiente do concreto. Equacione os equilíbrios ácido-base em que necessariamente aparecem esses ânions e comente comparativamente o pKa do ácido associado ao carbonato e dos ácidos associados ao sulfato e o fosfato, beleza? Galera, primeira coisa, o ácido carbônico, que é o que vai dar origem ao carbonato, ele é um ácido fraco, tá, pessoal? Todo ácido formado pelo elemento carbono, ele vai ser um ácido fraco. Lembrando que aqui nós temos uma ionização, que é uma reação com a água. E aqui vai ser formado 2H3O+, mais o CO3 menos 2. Beleza? Agora, o ácido fosfórico, que é o que forma o fosfato, que é o H3PO4, esse cara já é classificado, tá, pessoal? Não como forte, não como fraco. Ele é semiforte ou moderado, tá? Nesse caso, pessoal, como ele tem 3H+, ele vai precisar reagir com 3 águas, 3H2O, e ele vai formar aqui 3H3O+, mais PO4 menos 3. Tranquilo, galera.
E já o ácido sulfúrico, esse sim, pessoal, é um ácido forte. Lembrando que quanto maior a força, maior a capacidade do ácido de se ionizar, de liberar os seus íons, tá? Então aqui ele vai reagir com 2H+, duas águas, e vai formar 2H3O+, mais o sulfato, que é o SO4, menos 2. Então, dependendo do pH do meio, tá, pessoal? É possível que os ácidos estejam mais ou menos desprotonados, ou seja, que os ácidos liberem mais ou menos dos H+ aqui, beleza? E vamos para cá. Qual a relação do pKa? Quanto menor... Vamos pensar assim, ó, quanto maior o Ka, menor o pKa, e significa que o ácido é mais forte. Então, o ácido mais forte é aquele que apresenta o menor pKa. Portanto, tá? Lembrando, tá, pessoal, como eles são oxiácidos, com exceção do ácido carbônico, que todo ácido que tem o elemento carbono é um ácido fraco, você vai pensar o seguinte: você vai pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. E isso aí vai te dar força. No ácido carbônico é fraco, porque todo ácido carbono é fraco. O H3PO4 é moderado, porque 4 menos 3 vai dar 1, então é moderado. Se der 3 ou 2 é forte, 1 é moderado, 0 é fraco. Vai ser a diferença do número de oxigênios menos o número de hidrogênios. No caso do ácido sulfúrico, ó, 4 menos 2, 2, então é um ácido forte. Então, quanto menor o pKa, significa que é mais forte. Portanto, quem vai ter o menor pKa? O pKa do ácido sulfúrico, ele vai ser o menor de todos, pois ele é o ácido mais forte. Depois, vai ser o pKa do ácido fosfórico e o maior pKa, que é o pKa do ácido mais fraco aqui, no caso, o maior pKa, ele tem que ser do ácido carbônico. Beleza, galera? Então, resposta final é essa aí. Sem perder tempo, tá, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. Ó, vamos para cá. Vamos para cá. Ó, nos últimos tempos, os consumidores observaram que nas gôndolas dos supermercados aparecem vários produtos alternativos derivados de leite, como bebidas lácteas. Matéria vinculada recentemente em portal de notícias questiona: essas bebidas lácteas são saudáveis? O entrevistado responde: o soro de leite pode ser consumido com leite sem problema, já que é similar ao leite desnatado, porém sem gordura. Ó, o soro de leite pode ser consumido sem problema, já que é similar ao leite desnatado, porém sem gordura. Tranquilo? A reportagem traz ainda uma série de informações sobre a composição do leite, do soro e de uma bebida láctea, conforme apresentado na tabela 1. Então vamos lá, ó. Integral, leite, bebida láctea, tá? E o leite desnatado aqui da tabela 2. Aqui nós temos proteínas, tá? Ó, em cada um deles, gorduras. Note que o leite integral, pessoal, ele tem um alto teor em gorduras. O soro é até menor do que o leite desnatado, tá? Nata do leite é a gordura do leite. Por isso que quando nós dizemos leite desnatado, é um leite que tem um menor teor de gorduras, tá, pessoal? Lactose aqui, ó, 9,8, 9,8 aqui, basicamente a mesma coisa. Cálcio. Note que o leite integral, ele também tem uma alta quantidade de cálcio, né? Cálcio esse é importante para a formação dos ossos, formação dos dentes, tá? 70% aqui, 9,5 e 260. Então, vamos para cá. Com base nas informações das duas tabelas, você concorda totalmente, concorda parcialmente ou discorda a declaração atribuída ao entrevistado. Então, vamos para cá. Ó.
ele diz o seguinte: o leite pode ser consumido, o soro de leite pode ser consumido sem problema, já que é similar ao leite desnatado, porém sem gordura. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Você consegue notar que no soro ainda assim há gorduras. Então, o que é que eu vou botar aqui, ó? Eu discordo. Discordo totalmente. Por que que eu discordo totalmente dessa afirmação dele? Pois o soro contém gorduras. Mesmo que em pequena quantidade. Mesmo que em pequenas quantidades. Pequenas quantidades. Beleza? Mesmo que em pequenas quantidades. Aí vamos para cá. Ó, item B. O item B ele diz o seguinte: considerando os dados das bebidas lácteas tenha sido calculado em conformidade com o que informa na tabela 1. Então, está se referindo aqui à bebida láctea. Bebida láctea. E que os outros dados dessa tabela estejam corretos. Há algum erro nos dados da bebida láctea? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá, pessoal? Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, a composição da bebida láctea foi calculada considerando uma mistura de 60% de soro de leite e 40% de leite integral. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, vamos calcular a massa de... Cálculo da massa de proteínas. Vamos para cá, ó. Vamos fazer aqui a massa de proteínas. Então vamos para cá. No caso da massa de proteínas, ele está dizendo que é 60% de soro, né? Ó. Então o que é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos pegar 1,5 e vamos multiplicar por 60%. 60%. 60 sobre 100. Isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 0,9 gramas de proteínas, tá? Só que isso aqui foi somente do soro, tá? E ele disse que tem 40% do leite integral. Vou botar assim, ó, leite integral. No leite integral tem 8 gramas de gorduras. Opa, cadê? De proteínas tem 6,6, né? Então, vamos fazer o seguinte. 6,6 e vamos multiplicar por 40%. Aqui, ó, vai dar aproximadamente 2,64. Somando esses valores, tá, pessoal? Nós chegamos aqui que a massa de proteínas aqui, ó, vai ser 3,54 gramas. Beleza? E aqui ele está dizendo que a massa de proteínas, ó, é 2,4. Então, a gente já consegue perceber, tá? Que já não está de acordo, né? Proteínas não está de acordo. Está de acordo com a tabela.
Ou seja, o dado da tabela aqui da bebida láctea, considerando que os outros estão certos, ela está errada, tá? Já na proteína. Ele já começa daí. Tem 3,54 e aqui ele está dizendo que tem 2,4. Então, já está errado aí, né? Ó, essa primeira aqui já não deu certo. Vamos fazer aqui mais um, só para a gente ter noção, tá? Com a massa de lactose. Massa de lactose. A massa de lactose, galera, vai ser o seguinte, ó, vamos lá, soro. Quanto nós temos de lactose no soro? No soro nós temos aqui 9,8, né? Então, 9,8 vezes 60%. Essa quantidade aqui, pessoal, de lactose aqui, vai dar 5,88, né? 5,88, beleza? Se a gente pegar aqui no leite integral, ele também tem 9,8, né? Então, 9,8 vezes 40% vai dar aqui um total de 3,92. Somando esses dois aqui, já vai dar 9,8. Opa, esse aqui está correto. Então, a quantidade de lactose ele acertou. Tranquilo? Mas, galera, ele está perguntando o seguinte, ó. Considerando os valores calculados de conformidade que informam o rodapé da tabela e os outros dados da tabela, há algum erro nos dados da bebida láctea? Sim, tá? Então, você nota que os valores, tá, não estão 100% certos, pois aqui a massa de proteínas não está condizendo. Como ele não pediu para calcular todos, ele pediu se tinha ou não algum erro. E a gente já verificou se existe esse erro e justamente na massa de proteínas que está presente aqui nessa bebida láctea. Tranquilo, galera? Com isso, a gente responde a questão 8, tá? Vamos embora. Questão 9. Questão 9 é uma questãozinha bem bacana, tá, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um estudo realizado em 2021 identificou que a troca de um aminoácido na proteína Spark do novo coronavírus pode ser um dos fatores que influenciam na maior taxa de contágio em suas mutações. Na troca do aminoácido asparagina, ANS, na posição 501, é substituído por uma tirosina, TRI. Então, ele trocou por uma tirosina. Essa troca fez com que a cadeia Spark, alterada Y501, interaja com a cadeia proteica nas células receptoras, diferentemente de como interagem na cadeia proteica original N501. Ou seja, quando colocou a tirosina, vai interagir, tá, com os receptores aí, com as células receptoras de maneira diferente. Vamos dar uma lida de novo, ó. Essa troca faz com que a cadeia Spark interaja com a cadeia proteica das células receptoras, diferentemente de como interage a cadeia da proteína original N501. Na figura ao lado, ilustra parte da interação intermolecular entre os receptores celulares e a proteína do vírus original e a mutação N501. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele está dizendo ligação de hidrogênio a tracinho e o tracejadinho A de Van der Waals. Quando nós tínhamos aqui o N501, tá? Note que há uma grande quantidade de interações de Van der Waals, né? Ó, aqui, aqui, aqui. E quantas ligações de hidrogênio nós temos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top. Agora, aqui, ó. Vamos para cá. Quando a gente substitui, tá? No caso aqui, pela tirosina. O que é que vai acontecer? Nós notamos que aumenta, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Aumentou o número de ligações de hidrogênio. E isso se justifica? Justifica, porque nós temos NH2, que vai conseguir realizar a ligação de hidrogênios. Nós temos essa hidroxila, que também vai. Aqui com a água faz ligação de hidrogênio. Então, pessoal,
nota-se que há um aumento da quantidade de ligações de hidrogênio. Então, vamos dar uma lidazinha no que é que o item A diz. O item A diz o seguinte: identifica as diferentes interações intermoleculares entre os aminoácidos citados na troca e os aminoácidos receptores do receptor celular. Justifica a alteração na taxa de contágio, considerando apenas a mudança nas energias de interação. Cara, no item A, então você nota um aumento das ligações de hidrogênio e uma redução das forças de Van der Waals. Né? Ou seja, como a ligação de hidrogênio ela é mais intensa, ela é mais forte, tá? Ela tem uma maior energia. O contágio vai ser maior justamente porque ele vai se ligar mais fortemente, tá, pessoal? Por isso, aí, tá? É justamente a troca dessa força de Van der Waals por a ligação de hidrogênio faz com que essas moléculas interajam mais, se liguem mais, tá? E isso faz aí, tá? É o que justifica justamente esse maior contágio. Tranquilo? Aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Considerando apenas a tirosina, explique e represente como esse aminoácido se liga ao seu vizinho TRI, também é tirosina, 449. Pessoal, aminoácido. Aminoácido é porque ele tem um grupo amino e ele tem um grupo ácido. E eles interagem justamente, tá, pessoal? Por esse grupozinho amino e o grupo ácido. O que é que vai acontecer? A tirosina, vamos pegar aqui, ó. Pegar só essa partezinha da tirosina aqui, ó. Tá? E bem aqui tem uma amina. Quando ele interage com o outro grupo aqui, ó, o grupo amina aqui, vou botar o grupo amina bem aqui, tá? E aqui o grupo ácido. Quando eles interagem aqui, ó, um desses hidrogênios sai, tá? Só um minutinho aqui que houve um... Aí o que é que vai acontecer aqui? Vai formar a chamada ligação peptídica. Você vai ter o NH2 aqui, aí fazer assim, 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 dupla O. Aí aqui vai ficar NH e continua aqui, depois vai ter um dupla O e vai continuar a cadeia para cá, a cadeia para cá. Essa ligaçãozinha aqui, pessoal, é a chamada ligação peptídica. Ligação entre dois, a primeira interação, a primeira ligação formada entre dois aminoácidos. Isso aí, pessoal, é uma síntese por desidratação, porque a formação dessa ligação faz com que se perca uma molécula de água, tá certo? E ele pergunta também o seguinte, ó. Se você notar, também, tá, pessoal? Vai ser formada ligações de hidrogênio aqui, ó. Vou até representar da mesma maneira que a questão representa por um tracinho. Forma-se entre a lisina, tá? E o TRI, a tirosina, vão ser formadas ligações de hidrogênio aqui entre os grupos ácido e os grupos amino, entre os grupos amino aqui, tá? Então, vão ser formadas também interações intermoleculares entre a lisina e a tirosina. Que tipo de interação intermolecular, pessoal? Se tem OH, NH, OH, NH, OH, é ligação de hidrogênio, tá? Lembrando, pessoal, que a ligação de hidrogênio ocorre entre as moléculas que têm H ligado ao FON. Em compostos orgânicos, eu procuro sempre o quê? Grupos hidroxila ou grupos NH alguma coisa, tá? OH e NH alguma coisa. Tudo tranquilo, pessoal, tudo de boa. Beleza? Vamos embora, sem perder tempo. Vamos para a nossa próxima questãozinha aí. Tranquilo? Vamos embora. Ó. Ó, o combustível do futuro, o H2, está sendo anunciado em uma representação que guarda semelhança com um aspecto de cores de um arco-íris.
O hidrogênio verde é produzido por eletrólise da água. A eletrólise está alimentada só por fontes renováveis, tá? Galera, para o hidrogênio ser verde, a eletrólise da água tem que ser feita através de fontes energéticas, tá? Oriundas aí, tá? De fontes renováveis, como a energia eólica, solar. Todas as outras cores envolvem fontes não renováveis de energia, as quais se utilizam ou não da eletrólise. O marrom é produto da gasificação do carvão mineral. O cinza, obtido a partir da reforma do gás natural. Para o H2, marrom e cinza, os gases emitidos na sua produção, inclusive o CO2, vão para a atmosfera. O azul é uma variante do marrom ou do cinza, quando se captura e se armazena dióxido de carbono. O hidrogênio, contudo, pode ser classificado em outras cores. De acordo com as informações do texto, indique 3 critérios gerais utilizados para classificar os hidrogênios, tá certo? Então, ó, galera, primeiro que o texto citou o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ele é produzido pelo quê? Eletrólise da água. Eletrólise da água, só que tem que utilizar uma fonte renovável, tá? Pessoal, exemplo de fontes renováveis: energia eólica, energia solar, tá certo? Aí, pessoal, o cinza. Cinza. O cinza aí, ele está dizendo, ó, vamos lá, todas marrom, produto, o cinza é obtido a partir da reforma do gás natural. Gente, o gás natural, ele é formado principalmente pelo quê? Por metano. E esse gás natural, ele está presente aí justamente em locais onde se retira petróleo, por exemplo, tá? Então, eu posso dizer aqui que o cinza, ele é produzido através de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis. Aí vamos para cá. Beleza? O marrom, tá? O marrom que a questão fala, ele é obtido, ó. O marrom é produto da gasificação do carvão mineral. Então, a gente pode dizer que o marrom, ele é produzido a partir do carvão mineral. Como a questão pediu só 3, tá, pessoal? Vou classificar esses 3 aqui pra gente na questão, tá? Ó. A questão só pediu 3. Indique 3 critérios gerais de utilização, tá? Então, vamos para cá. Vamos ver o que é que o item B fala. Pergunta. Considerando as condições ambientais e climáticas econômicas em 2021, bem como a composição das matrizes energéticas brasileiras no ano de 2020, comente separadamente os desafios para a implementação do hidrogênio verde e azul como fonte de combustível alternativo. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, a matriz energética brasileira, ela tem os derivados da cana-de-açúcar, petróleo e seus derivados é cerca de 33%, tá? Gás natural, 11%, hidráulica, 12%. Se você notar, ó, fontes renováveis é só 0,6%. Então, a gente já tem um entrave aí, tá? Das composições da matriz energética. Aí, ó, vamos voltar aqui. Então, considerando aqui, ó, considerando as condições ambientais e climáticas econômicas. Vamos lá. No caso aqui, o que é que a gente pode falar sobre as condições ambientais? Galera, tem várias condições ambientais aqui no Brasil que vão causar problemas aí, tá? No caso de você produzir hidrogênio verde, tá, pessoal? Primeiro, nós temos aí a falta de chuva, pode interferir nisso.
falta de chuva. Aqui nós podemos dizer que desmatamento é outro problema que a gente observa. Desmatamento, tá? A gente pode dizer aqui queimadas, tá? Também vão interferir no meio ambiente, tá? Queimadas. Então, vamos para cá. O que é que a gente tem que falar em relação à matriz energética? No nosso caso, para se ter hidrogênio verde, aí, tá? E o hidrogênio azul, nós teremos que diversificar mais a nossa matriz energética, beleza? Então, nós temos que aumentar a quantidade de energia solar, tá? Eólica, biomassa, tá? Na verdade, aqui é muito pouco comparado com a energia que nós utilizamos. Então, nós temos que aumentar a quantidade de energias renováveis, de fontes de produção de energias renováveis, tá? Então, como solar, porque para ter o hidrogênio renováveis, para se produzir o hidrogênio verde, que é a melhor situação, nós temos que ter essas fontes de energia. Então, é necessário que a gente diversifique a nossa matriz energética, colocando aí mais fontes de energias renováveis, e aí sim a gente vai ter uma maior possibilidade de produzir esse hidrogênio verde aqui, tá, pessoal? Tudo tranquilo, tudo de boa? Então, vamos para a nossa próxima questão. Ó, vamos embora. O pH do rumen de bovinos varia entre 5,7 ácido, né, e 7,3, valores diretamente dependentes da alimentação. Em vacas leiteiras de alta produção, a acidose, pH menor do que 6, é um problema comum que pode levar à acidose láctica e abscessos hepáticos, e à redução da digestão de fibras e à redução de gordura do leite. Isso ocorre quando a vaca ingere alimentos com muitos grãos. Opa, a questão já está te dizendo que ter muito grão causa aí a acidose. Um alto valor de pH será observado em dietas forrageiras de baixa qualidade, suplementadas com ureia. A maior parte do tampão do rumen vem em forma de saliva, que é gerada quando a vaca mastiga o alimento. A figura a seguir mostra esquematicamente o que ocorre com a produção da saliva, a depender do tipo de alimentação. Então, ó, forragem produz muita saliva, quando grãos produz menos saliva, né? Aí diz o seguinte, ó. A tabela mostra... Aí vamos lá. A composição também aqui das salivas, né? Considerando essa informação, a ponte discuta do ponto de vista químico duas razões pelas quais a alimentação rica em grãos pode conduzir a uma acidose ruminal, tá certo? Um certo tipo de acidose aqui. Vamos lá dar uma olhadinha. Ó, galera, se você prestar atenção, a alimentação à base de grãos, ela pode reduzir o pH do rumen, tá? Causando acidose, por aumentar o consumo de açúcar rapidamente digerível. Porque esses grãos, eles são muito ricos em açúcar. E contribuindo, tá? Basicamente, por carboidratos. Eles são constituídos basicamente por carboidratos, beleza? Então, ó, pode-se dizer que a fermentação vai produzir ácidos orgânicos, como por exemplo o ácido lático. Então, quando o boi aí se alimenta de grãos, como esses grãos eles têm carboidratos, esses carboidratos, eles em sua decomposição, em sua fermentação aí que ocorre dentro deles, tá? Na sua fermentação, ele vai produzir ácidos aí, como por exemplo o ácido lático.
E isso causa, se está produzindo ácido, causa a tal da acidose. Beleza? Então, a alimentação rica em grãos diminui a produção de saliva e, consequentemente, tá? Ocorre a redução da quantidade de tampão, que é a espécie responsável em controlar o pH aí dentro do animal, dentro da saliva. E lembrando, tá, pessoal? O tampão aqui ocorre com o bicarbonato, né? O bicarbonato, esse cara aqui interage com a água, vai formar aqui o ácido carbônico, mais o H-, tá? Aqui também fosfato, beleza? Que é -3, interage com a água também aqui, lembrando que isso é um equilíbrio, tá? Vai interagir com a água aqui, formar o hidrogênio fosfato, que é o 4-2, mais o H-, beleza? Então, é isso aí. Aqui são as reaçõezinhas que a gente observa com esses íons bicarbonato, tá? E hidrogênio fosfato, que estão justamente presentes aqui, ó, na hidrogênio carbonato, tá? E o fosfato. São esses caras aqui que causam esse tampão, tá? Lembrando que uma solução tampão é uma solução que tem resistência à mudança de pH, tá, pessoal? Isso é muito importante em sistemas biológicos. O nosso sangue, por exemplo, ele tem um sistema também de tampão. Vamos ver o que é que o item B nos pergunta. Numa situação de acidose ruminal, apenas um dos seguintes suplementos alimentares podem ser fornecidos às vacas para solucionar o problema. Explique do ponto de vista químico porque 2 deles não poderiam ser usados e um deles seria o único indicado. Galera, no caso aí, ó, vamos lá. Ele está dizendo aí, ele está fornecendo vários sais, né? Cloreto de amônio e tal, cloreto de amônio, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, o carbonato de sódio, tá? Hidratado aí. E a pergunta é: nesse caso, como ele está em acidose, tem uma alta concentração de H+. Portanto, eu tenho que colocar coisas de caráter básico. Se você notar, o carbonato de sódio e o bicarbonato de sódio, eles são sais de caráter básico, tá? E NaHCO3. Porque eles vêm os dois do NaOH e do ácido carbônico. Como é uma base forte e um ácido fraco, esses caras têm caráter básico. Como eles têm caráter básico, pessoal, eles vão resolver o problema da acidose. Tranquilo? E aqui, quais são as 2 substâncias que não podem ser utilizadas, tá? Não poderia ser usado. Ó, primeiro, que não poderia ser usado aqui o NaCl, porque o NaCl, ele vem de quem? Ele vem do HCl, que é um ácido forte, mais o NaOH, que é uma base forte. Então, ele é um sal que não sofre hidrólise, ele não tem a capacidade de mudar o pH do meio. E o NH4Cl, esse aqui aí, ele não poderia ser usado de jeito nenhum. Porque o NH4 vem do NH4OH, que é uma base fraca, e HCl, que é um ácido forte, então ele tem caráter ácido. Ele irá aumentar ainda mais a acidose. Então, esse cara não poderia ser utilizado de jeito nenhum. Galera, essa foi a segunda parte da nossa aula de revisão para a Unicamp. Então, um forte abraço, a gente se encontra na próxima revisão. Valeu!